Bom, então estou aqui com o Sprint Backlog. Nós vamos analisar aqui, nesse Sprint Backlog, algumas janelas que já foram construídas lá no módulo de cadastros base, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, olha, uma janela atividades, esse requisito, né? É o cadastro das atividades principais e secundárias da empresa, né? KNAI. Então, se eu vier aqui no Delphi e abrir o cadastros base, aí está. Nós vamos procurar aqui tirar essa. Tem o F empresa, tá faltando o empresa KNAI aqui, né? Então deixa eu adicionar o projeto. O empresa KNAI aqui está. Pronto. Então veja, onde eu tenho o cadastro das atividades, né, essa janela já está pronta no módulo cadastro base, né, que está. É essa janela empresa KNAI, então, onde nós vamos informar aí o KNAI, né, para cada empresa. Nós podemos até analisar essa tabela no banco de dados. Nós vamos informar aí quais são as atividades da empresa, né? Podem ser informadas mais de uma atividade e você vai apontar uma dessas atividades como principal, tá? Então você vai aqui selecionar, no caso não precisa ter essa opção para informar a empresa, porque o usuário já está logado numa empresa, né? E aqui você vai informar apenas os KNAIs daquela empresa, tá? E um desses KNAI, né, uma dessas atividades será a atividade principal. Precisa dar uma arrumada nessa janela, mas ela já está pronta e já está ali no módulo cadastros base, tá? Vamos só procurar a nossa tabelinha aqui. Aqui, ó, tabela empresa KNAI. Então você vai informar qual é o KNAI, se é o principal, qual é o ramo de atividade e qual é o objeto social. Legal? Então esse cadastro aqui de atividades já está pronto lá no cadastros base, sem precisar dar uma arrumada na janela, mas vai ficar por lá, tá? Daí nós temos responsável legal e quadro societário, né? Você vai ver que essas tabelas elas aparecem, essas opções aparecem no banco de dados original, no DER original. Daí no DER unificado, né, na primeira versão que houve uma alteração nas tabelas contábeis, essas tabelas, por exemplo, essa quadro societário deixa de existir e novamente agora ela aparece, tá? Então no DER 1.0.0.16 essas tabelas elas estão lá, tá? E se nós observarmos no módulo de cadastros, nós já temos os cadastros referentes aos sócios, né? Vou então adicionar aqui, olha, nós procurarmos aqui por sócio, aqui, ó, eu tenho o sócio responsável empresa, tá? Então aí está o cadastro do sócio responsável, né? Precisa dar uma arrumada na janela. E eu tenho o sócio dependente, né? Veja que essas tabelas, as telas estão prontas, mas não foram nem anexadas ainda ao projeto, né? Porque nós estávamos aguardando chegar aí no módulo contábil, no módulo fiscal, sabendo que essas tabelas elas sofreriam algumas alterações, tá? Temos o sócio dependente. Essa janela também já está construída aqui, ok? Tá, isso para informar que essas tabelas de sócios, elas realmente vão ficar no módulo de cadastros. Tranquilo?
Nós vamos fazer ainda algumas alterações. Provavelmente a janela sócios será uma janela só, não vão ser duas janelas, né? Mas elas vão ficar aqui no módulo cadastros base, tá? Então observe quais são as tabelas relacionadas a sócios que existem no DER 1.0.0.16 para que você perceba como que vão ficar as telas aqui no cadastros base, tá? E já fica até como exercício, né? Você já pode construir essas janelas aí referente aos sócios, tá? Nós temos ainda uma outra janela referente ao sócio, que é o responsável sócio. Esse aqui é responsável empresa, tá? Então, novamente informando, né? Existiam as tabelas originais no DER, no primeiro DER da contabilidade, no DER unificado. Essas tabelas sofreram algumas alterações e agora novamente elas sofreram alterações, né? Algumas voltaram a ser o que eram, tá? Com os nomes originais. Você deve então analisar o DER 1.0.0.16 e prestar muita atenção no changelog desse DER, para que você compreenda quais foram as alterações, tá? E com base nessas alterações, construir aí uma janela para armazenar as informações dos sócios. Uma janela apenas já basta, tá? Não precisa ter 3 janelas assim, uma janela só já resolve a situação aqui para a questão dos sócios. Mas o importante é que os sócios eles vão ficar, essa parte dos sócios, né, vão ficar aqui no cadastros base, né? Porque essas mesmas janelas, essas mesmas tabelas nós vamos utilizar lá no módulo de escrita fiscal. Tranquilo? Perfeito. Então nós temos aqui atividades, cadastro base, responsável legal, cadastro base, quadro societário, cadastro base, contadores também. Nós já temos isso no cadastro base, né? Aqui, ó, janela contador. Ela também já está lá no cadastro base, tá? E finalmente nós temos aqui um centro de resultado, né? Tá até incorreto isso daqui, relatórios diversos. Centro de resultado não é relatórios diversos, tá? O centro de resultado e a natureza financeira, essas janelas elas foram construídas lá no módulo financeiro, no bloco financeiro, né? Foram construídas ali no módulo contas a pagar, contas a receber, tá? Então, esse centro de resultado e a natureza financeira, né? Nós vamos encontrar aí qual é o melhor lugar para essas janelas, tá? Provavelmente elas vão aparecer em módulos distintos, tranquilo? No entanto, as janelas já estão prontas, né? Se você analisar o repositório atual do contas a pagar, do contas a receber, você vai ver que as janelas natureza financeira e centro de resultado já estão lá, tranquilo? Então nós não vamos reconstruir ou refazer a janela centro de resultado, porque essa janela ela já existe, tá? Então é isso, né? Com isso nós matamos aqui alguns requisitos que já estão prontos, né? Ou pelo menos encaminhados, tá? Atividades, responsável legal, quadro societário, contadores, centro de resultado. Legal? Aqueles outros ali de cima, todos lá no cadastros base, centro de resultado, contas a pagar, contas a receber, ali no bloco financeiro já existem essas janelas. Ok?